Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 1º de maio de 2021. Um ano de canal, gente. Exatamente hoje é aniversário do canal. E para comemorar o Dia do Trabalho, eu vou fazer um vídeo aqui daqueles longuinhos, mais coxudos, mais parrudos, para vocês assistirem no fim de semana e se animarem a fazer um Pix bem generoso para o canal, ok? Se vocês forem percorrer o canal aí lá no início, vão encontrar alguns vídeos antigos da época que eu participei das manifestações do impeachment da Dilma, mas com este conceito e com esta cara, o canal tem exatamente um ano e vamos combinar, se vocês estão gostando, o canal merece um presentinho de aniversário, um Pix generoso. Virou o mês, se você já doou o mês passado, acostume-se a pingar todo mês um trocadinho aqui no canal. Se você já doou, muito obrigado. Se não doou ainda, sempre é tempo. O Pix é de graça, não tem taxa bancária e você pode depositar a qualquer momento do dia ou da noite, ok? Lembre-se também de se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal. Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, alguns aqui que já viram outro vídeo que eu fiz aqui no canal sobre as teorias marxistas de tomada do poder, já me ouviram falar de parte do que eu estou falando aqui. Se você não viu este outro vídeo, vou botar o link aqui em cima, você dá uma olhadinha depois, ele é parente desse vídeo aqui, ok? Muito bem. O marxismo nasceu no século XIX, o período do apogeu da Revolução Industrial e da Revolução Científica. As descobertas científicas empolgavam o mundo e todo mundo gostava de se autoatribuir caráter científico às suas teorias e com os marxistas não foi diferente. Porque Marx e os marxistas atribuíam caráter científico à sua teoria da Revolução Socialista, que é o materialismo histórico ou o materialismo dialético, como eles chamavam. Porque as revoluções acontecidas nos séculos anteriores, na verdade, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, que foi uma revolução armada contra o domínio britânico, aconteciam de forma relativamente espontânea, sem planejamento, sem partido. E os marxistas então defenderam a ideia de que a revolução deveria obedecer um plano, seguir um método e ser promovida por um partido revolucionário. O fundamento desse estudo que Marx e os marxistas fizeram das revoluções do passado partia do pressuposto de que, como a transição do feudalismo para o capitalismo passou pelo período do absolutismo, um período transitório que durou pouco tempo, em que os monarcas assumiram poderes totais para unificar as fronteiras dos estados europeus, estimular a revolução comercial e consolidar o capitalismo, a transição do capitalismo para o comunismo também seria através de um período chamado de socialismo. Para Marx, não seria possível ir do capitalismo ao comunismo sem escalas. Portanto, seria necessário constituir um período transitório, que Marx nunca disse quanto tempo ia durar, no qual o Partido Socialista tomaria o poder, desapropriaria as grandes propriedades, conviveria-se nesse período com pequenas propriedades, propriedades cooperativadas, e dessa forma os socialistas então iriam distribuindo a riqueza da sociedade até que as desigualdades desaparecessem e chegasse então no que eles entendiam ser o paraíso comunista, uma sociedade supostamente igualitária, na qual nós viveríamos o fim da história. Por que o fim da história? Porque para Marx e os marxistas a história é a história da luta de classes, das classes sociais pela distribuição da riqueza da sociedade. Então, como os socialistas teriam supostamente redistribuído toda a riqueza e acabado com as desigualdades, nós viveríamos numa sociedade idealizada de fartura, em que nada faltaria para as pessoas, em que não haveria mais desigualdades, consequentemente não haveria necessidade da luta de classes. Esse é o fundamento da teoria, essa é a utopia marxista, e a partir dali eles passam a defender então que para conduzir este processo e instaurar a ditadura de classe, a ditadura do proletariado, que
que vigoraria nesse período de transição o socialista, os marxistas precisavam construir um partido revolucionário da classe trabalhadora. Por que construir um partido revolucionário? Porque para Marx e os marxistas, a classe trabalhadora, o operariado principalmente, é revolucionário sem saber por quê. De fato, Marx atribui ao proletariado a condição de classe revolucionária, assim como a burguesia foi a classe revolucionária que fez a transição do feudalismo para o capitalismo, porque os operários não teriam propriedade privada. A única propriedade dos operários seria a sua força de trabalho e, por essa razão, eles seriam os principais interessados em desapropriar tudo que pertencia às outras pessoas, à burguesia, e distribuir a riqueza igualitariamente na sociedade. Mas o proletariado, como diziam os marxistas então, não sabe disso. Ele precisa ser conscientizado de fora para dentro e essa é a missão do partido. O que fazem então os militantes comunistas? Eles passam a provocar a luta de classes, ou seja, se infiltram nas fábricas, nos locais de trabalho e começam a convencer os trabalhadores a entrar em greve, a entrar em conflito com seus empregadores, com seus patrões. Este conflito, que é um conflito de natureza sindical, buscando melhorias salariais, para Marx, confere ao trabalhador a consciência de classe em si, ou seja, ao aderir à luta sindical, ao lutar por melhores salários, melhores condições de trabalho, o trabalhador se organiza num sindicato e passa a enfrentar os seus patrões. E ao assim fazer, ele adquire a consciência de classe, mas não de classe que luta pelo poder, de classe para si. Ele adquire a consciência de classe em si, dizia Marx, ou seja, ele percebe que pertence a uma classe diferente da classe dos patrões, mas ele ainda não percebe que a única maneira dele superar a sua condição desfavorável na sociedade é partindo para a luta política, daí a necessidade do partido. Então, os comunistas, além de se infiltrarem nas fábricas e nos sindicatos e insuflarem as greves, eles passam a cooptar, a convidar os trabalhadores mais exacerbados nos conflitos com os patrões para participar do partido. Para participar, portanto, da luta política, não mais contra apenas os empresários, os patrões, os empregadores, mas contra o sistema político, contra o regime, contra o governo. Ao se envolverem, então, na luta política, os trabalhadores adquirem a consciência de classe para si, ou seja, de uma classe que luta pelo poder político e pela instauração do socialismo, de um regime socialista que exproprie a propriedade privada e permita, portanto, a distribuição da riqueza, o fim da desigualdade e blá blá blá, tudo aquilo que os marxistas pregam. O conceito que explica por que os trabalhadores não conseguem perceber que são explorados é o conceito de mais-valia. Pois bem, o que é a mais-valia? Segundo Marx, os trabalhadores não percebem o mecanismo ideológico da exploração. A coisa seria mais ou menos da seguinte maneira: os patrões pagam os trabalhadores por hora trabalhada, embora sejam eles que supostamente produzem todos os produtos. Se os trabalhadores se organizassem numa cooperativa, por exemplo, os produtos produzidos seriam propriedade dos trabalhadores, seriam depois vendidos e o resultado da venda de todos os produtos seria distribuído igualitariamente entre todos os membros da cooperativa. Numa empresa não é assim que acontece. O empresário contrata o trabalhador pelas horas trabalhadas e ele trabalha ali na linha de montagem, executando uma parte das tarefas, e as partes combinadas das tarefas de produção exercida por diversos trabalhadores na esteira industrial resulta num produto que, ao final da jornada de trabalho, pertence ao dono da fábrica. E aí estaria a mágica segundo a qual o trabalhador é enganado pelo patrão. O trabalhador então sonha ficar rico, mas jamais ficará rico recebendo o salário, porque
a forma de se ficar rico numa sociedade capitalista é empreendendo. Para Marx, então, e aqui vai um dos erros do Marx, a mais-valia é o lucro abstraído da seguinte equação. O operário não percebe, mas a coisa é feita da seguinte maneira. O patrão, o empresário, o dono da fábrica, da linha de produção, calcula quantas horas de trabalho o trabalhador precisa para produzir aquele determinado produto, bota uma taxa de lucro em cima, vende o produto, paga a hora de trabalho e se apropria do lucro, que na visão do Marx seria de fato dos trabalhadores. Aqui vai um dos primeiros erros do Marx, né? Primeiro porque os capitalistas não calculam o preço, não definem o preço dos produtos dessa forma. Na verdade, o preço é uma abstração. Cada um de nós paga pelos produtos aquilo que acha que vale. Por exemplo, pegar o exemplo de um carro. Qual é a finalidade de um carro? É deslocar as pessoas de um lado para outro. Nesse sentido, se você tiver 4 rodas, um motor e assentos, você se desloca para um lado para o outro. Por que uma pessoa, então, prefere comprar ou deseja comprar um Mercedes-Benz, um BMW ou uma Ferrari? Porque ela não está comprando o carro, ela não está comprando um meio de locomoção de um lado para outro, ela está comprando um bem simbólico. Aquele carro representa status, representa aparência, representa coisas que cada um de nós valoriza como quer. Portanto, tem gente que paga por um carro 300, 400, 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões de reais, porque ele não está comprando apenas um meio de locomoção. E isso Marx desconhece. Desconhece também Marx o fato de que, para que o trabalhador possa trabalhar numa linha de produção, alguém teve que ter a ideia, alguém teve que botar dinheiro na frente, montar a fábrica, construir os prédios onde a fábrica funciona, comprar as máquinas, conceber as máquinas, criar as máquinas nas quais o trabalhador vai trabalhar. E considerando horas de trabalho aplicadas numa empresa, muitas vezes o empresário é aquele que chega primeiro e sai por último, que dá o exemplo e que vive toda a tortura que é, imaginem no Brasil então, toda a tortura que é tocar um negócio, garantir que as pessoas trabalhem, que tenham relativo grau de satisfação no trabalho, que recebam um salário justo, porque a remuneração do empreendedor, ou seja, daquele cara que investe na frente, que tem a ideia, que monta o negócio, tem que ser remunerada pelo lucro. Caso contrário, ele não se motiva a se movimentar. A ambição do empreendedor é sempre maior do que alguém que pensa apenas em viver de um simples salário. Então, este é um dos furos da teoria marxista. O trabalhador dessa forma, então, ele é alienado do resultado do seu trabalho. Alienado significa o quê? O resultado do trabalho é o produto completo, como ele trabalha para produzir um produto completo e no final da jornada de trabalho não é dono daquele produto, o trabalhador então seria alienado do resultado do seu trabalho. Muita gente usa incorretamente esse conceito de alienação, né? Chama você aí um alienado. Por que você é um alienado? Ah, porque você não tem consciência social, não tem consciência política. O termo alienado usado por Marx não é usado neste sentido, né? O termo que ele usa para falar desta mágica que faria com que o trabalhador não perceba que é explorado é o conceito de ideologia. Ideologia, então, é uma construção imaginária que o capitalismo faz. Esta mágica que faz com que os patrões supostamente explorem os seus trabalhadores e se apropriem de um lucro que, na visão dos comunistas, deveria ser do trabalhador e não daquele cara que teve a ideia, botou o dinheiro na frente, construiu a fábrica, criou todas as condições para aquelas pessoas terem um emprego. Emprego que não teriam se não existisse o empreendedor. Portanto, esse conceito de exploração é muito relativo e questionável. Sem empreendedores, sem empresas, não haveria empregos.
não haveria capitalismo, não haveria a prosperidade que nós temos hoje. Sim, existe miséria, existe pobreza, mas se nós formos comparar a qualidade de vida da população hoje, a longevidade, as condições de saúde pública, o número de pessoas alfabetizadas e com mais cultura existentes na sociedade atual, comparado com a sociedade feudal ou primitiva, certamente veremos que a sociedade evoluiu. E este progresso é resultado dos ambiciosos indivíduos que não se satisfazem com a sua condição de vida, querem melhorar e são dotados de espírito empreendedor, inventam de montar empresas, de investir um capital na frente, de criar riqueza onde ela não existe. Isto Marx jamais levou em consideração. Bom, gente, eu expliquei então como é que os trabalhadores adquirem a consciência de classe em si, ou seja, na luta sindical, pedindo melhores salários, parando com o trabalho, enfrentando os seus patrões em greves, e expliquei que os trabalhadores adquirem consciência de classe para si, ou seja, consciência política, lutam para mudar a sociedade, para derrubar o governo e implantar o socialismo, partindo para a luta política através de um partido. O primeiro partido político revolucionário foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, a chamada Primeira Internacional. A Primeira Internacional Socialista era uma organização que congregava anarquistas e socialistas, anarquistas e marxistas. Bom, durante esse período, Marx achava que os anarquistas eram aliados dos socialistas. Acontece que os anarquistas são contra qualquer forma de poder, são contra a hierarquia. A utopia anarquista não deixa de ser a mesma utopia dos comunistas, a ideia de uma sociedade totalmente igualitária. No entanto, os anarquistas divergiam dos socialistas no que diz respeito à necessidade de um partido para organizar a luta política, porque a maioria dos anarquistas diz que a constituição de uma hierarquia, ou seja, de uma disciplina partidária na qual existem líderes que comandam e liderados que seguem, é contraditória com o ideal comunista da sociedade igualitária. Não levou muito tempo, Marx rompeu com os anarquistas e fundou a Segunda Internacional Socialista. A Segunda Internacional Socialista, então, dá origem aos chamados partidos socialistas, que hoje na Europa são os chamados partidos social-democratas. Lembraram aí PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira? Pois é. Na origem, eles são partidos socialistas que depois, mais adiante, vão rachar e dar origem aos partidos comunistas. Esse racha acontece na Primeira Guerra Mundial, quando vai à votação no parlamento alemão a questão do financiamento da participação da Alemanha na guerra. Lenin, que então já era um revolucionário russo, afirma que os socialistas alemães deveriam votar contra o financiamento da guerra, mas os socialistas alemães, que eram do partido fundado pelo Marx, da Segunda Internacional Socialista, votam a favor dos créditos de guerra para o governo alemão. Lenin, então, afirma que os socialistas tinham traído a revolução e parte para a fundação da Terceira Internacional Socialista ou a Internacional Comunista. Lenin lutava pela revolução na Rússia, que era um país predominantemente agrário. Existiam pequenos bolsões industriais em Moscou e em São Petersburgo, e a Rússia então vivia a Primeira Guerra Mundial, uma situação de pobreza, de miséria, de fome, na qual os comunistas lutavam pelo poder, enfrentando o regime czarista, um regime semifeudal vigente numa Rússia predominantemente agrária. E aqui vai um segundo erro de Marx. Marx achava que a Revolução Socialista aconteceria primeiro nos países capitalistas adiantados. Isto nunca aconteceu. A primeira Revolução Socialista bem-sucedida é a Revolução Russa. E ela só foi bem-sucedida por causa destas condições vividas pela Rússia da época, num contexto de fome, de frio, em que os soldados eram filhos de camponeses que desertavam do fronte de guerra e voltavam para casa de armas na mão, com frio e com fome. Não foi difícil para os comunistas
se meterem nas fileiras militares, se meterem em meio aos camponeses e se infiltrarem nas fábricas e nos sindicatos para insuflarem a Revolução Socialista e, ao contrário do que Marx pensava, portanto, a primeira Revolução Socialista da história aconteceu num país capitalista subdesenvolvido, num país capitalista atrasado como era a Rússia. A Rússia é um exemplo importante para a gente entender o marxismo e a teoria da Revolução Socialista, porque neste contexto em que os comunistas lutavam pelo poder na Rússia, o regime czarista perseguia os comunistas, é claro, os caras queriam derrubar o regime, tomar o poder à força. Naturalmente o czar não ia ficar de braços cruzados assistindo os comunistas insuflarem a rebelião e tomarem o poder, e os perseguia, eles eram frequentemente presos e, consequentemente, Lenin, então, vai estudar o que ele chama da teoria de um partido revolucionário profissional, um partido de quadros. Lenin foi estudar a maçonaria, foi estudar as sociedades secretas da Idade Média e constrói, então, a teoria do partido revolucionário. Era um partido de quadros, ou seja, de elite, de uma pequena quantidade de revolucionários profissionais, caras que estudavam muito, se prepararam, liam sobre marxismo, sobre economia, sobre política, sobre história e se preparavam constantemente para o momento do assalto ao poder. Como? Eles se infiltravam nas fileiras militares, se infiltravam no meio dos camponeses, se infiltravam nas fábricas e insuflavam as greves, e a ideia era, dentro da teoria marxista, produzir uma greve geral na qual eles ocupassem todas as fábricas, toda a estrutura produtiva do país para tomar o poder de assalto. Para isso, Lenin concebeu então a ideia dos soviets, dos conselhos operários. Os conselhos operários eram parlamentos revolucionários, ou seja, eram assembleias das quais só podiam participar operários, camponeses e soldados, ou seja, os partidos institucionais do regime, os chamados partidos burgueses, na linguagem dos comunistas, não poderiam participar dessas organizações revolucionárias. Então, além de fazer as greves, além de fazer as rebeliões camponesas, além de insuflar a insubordinação dos soldados contra a hierarquia militar, eles iam construindo estas assembleias das quais participavam operários, camponeses e soldados, como eu disse. Era uma espécie de poder paralelo. E quando Lenin percebe, depois de vários anos de luta política, houve um ensaio de revolução em 1905, Lenin percebeu que os comunistas ainda não tinham tanto poder assim, não estavam bem organizados, eles recuam e voltam à luta política até que em 1917 conseguem tomar o poder. Lenin estava no exílio, em abril de 17 ele volta para a Rússia clandestinamente, desembarca na estação Finlândia, como era chamada, e ao viajar pela Rússia, ao perceber que na própria estação de trem havia uma enorme manifestação de recepção, e ao viajar de trem pela Rússia e perceber o poder que os soviets haviam adquirido, Lenin então lança a palavra de ordem de todo o poder aos soviets e os comunistas tomam o poder. É neste período que Leon Trotsky se associa a Lenin. Trotsky era de um outro pequeno partido ultra-radical de esquerda, mas ambos se fundem, o Partido Socialista Operário Russo racha, os mencheviques, que eram socialistas moderados ligados à social-democracia, segundo o Internacional, então não aderem à revolução, e Lenin cria o Partido Bolchevique, e se funde ao partido de Trotsky, que eram os Trudoviks, e partem para a luta revolucionária, para o golpe de Estado, a tomada de poder, a deposição do czar Nicolau II, já que o poder de fato eles já haviam conquistado, ou seja, através dos soviets, dos chamados conselhos operários, eles já controlavam toda a estrutura produtiva do país, as fazendas, as fábricas e as fileiras militares. Na época, os comunistas estavam desmanchando a hierarquia do chamado Exército Branco. Depois de tomarem o poder, Trotsky será encarregado de organizar o Exército Vermelho, ou seja, de recompor a hierarquia militar e construir um exército capaz de sustentar a revolução dentro das fronteiras da Rússia, no momento em que o resto da Europa seguiu na Segunda Guerra Mundial. Em 2017, então,
os comunistas tomam o poder, retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, entregam um pedaço do território russo para os alemães e passam então a implantar o socialismo a passos acelerados. Estatizam a economia, começam a industrializar a Rússia aceleradamente, e esta foi então a primeira revolução socialista bem-sucedida da história, conforme preconizava parcialmente a teoria marxista, mas, ao contrário do que pensava Marx, não aconteceu num país capitalista desenvolvido, mas num país semifeudal, com pequenas pulsões industriais apenas e a estrutura produtiva predominante agrária. Dessa forma, então, começa a experiência da primeira grande revolução comunista da história. Revolução que veio a influenciar os partidos socialistas no mundo inteiro. Eles vão rachando, vão surgindo os partidos comunistas no mundo inteiro. Aqui no Brasil, inclusive, o Partido Comunista Brasileiro, se não me engano, vai surgir na década de 30, vários anos depois. Mas o modelo dos partidos comunistas revolucionários se expande por todo o mundo como um modelo de referência para os revolucionários socialistas nos 4 cantos do mundo. E aqui vai, talvez, o primeiro e o maior dos grandes erros do Marx. A teoria da Revolução Socialista, como eu disse lá no início do vídeo, partia do pressuposto de que, num determinado período transitório de tempo, o socialismo, ou seja, você tinha o capitalismo, o socialismo e depois o comunismo. Os socialistas iriam tomar o poder e, no poder, os militantes do Partido Comunista iriam administrar o Estado e distribuir a riqueza de tal maneira que, ao longo do tempo, as desigualdades sociais desaparecessem. Seria o chamado período da ditadura do proletariado, ou seja, os marxistas diziam que o que existia no capitalismo era uma ditadura de classe da burguesia, que consequentemente ela revolucionou a sociedade feudal e governou o mundo daquele período revolucionário em diante, e que, portanto, caberia aos socialistas implantar a ditadura do proletariado, distribuir a riqueza e acabar com a desigualdade. Onde é que está o furo da teoria marxista? Na interpretação da natureza humana. Marx desprezou a condição humana naquilo que lhe é mais essencial, a ambição, o egoísmo. E os militantes socialistas, que deveriam ser os mais bondosos e justos distribuidores da riqueza da sociedade para acabar com a desigualdade, na verdade terminaram construindo um outro sistema de desigualdade. Começaram a separar para os membros do Partido Comunista aquilo que era melhor, os produtos de melhor qualidade, os mercados onde se podia comprar ou ter acesso aos produtos de melhor qualidade e assim por diante. As dachas, por exemplo, as mansões que haviam sido desapropriadas da aristocracia feudal, ou as casas e as propriedades que haviam sido desapropriadas dos capitalistas russos, eram utilizadas para a moradia dos membros do Partido Comunista, ao passo que aos trabalhadores cabia apenas morar em alojamentos, em casas de melhor qualidade. Ao passo que cada trabalhador comum recebia vales para ganhar pão, farinha, açúcar, sal, uma garrafinha de vodka para passar no frio do inverno, os socialistas tinham acesso a mercados de melhor qualidade, a produtos de melhor qualidade, no qual o trabalhador comum não poderia entrar. Os socialistas não eram proprietários de nada, tudo pertencia ao Estado, mas os membros do partido é quem tinham acesso ao que era de bom e melhor. Carros, por exemplo, só membros do Partido Comunista. O trabalhador andava de bicicleta, de trem, transporte coletivo e assim por diante. E o que Marx imaginava que ia ser o fim da história da luta de classes e da distribuição igualitária da riqueza, na verdade se transformou num regime ditatorial burocrático com uma elite socialista vivendo dos benefícios do acesso ao poder. E foi esse exatamente o motivo do fracasso da Revolução Socialista. O trabalhador que recebe o mesmo salário, independentemente de quanto trabalha, por que vai se esforçar para trabalhar mais? Se ele não ganha nenhum benefício adicional,
ou se ganha apenas elogios e medalhas, por que se empenhar para trabalhar mais? Por exemplo, eu fui a Cuba em 2015, fui mostrar Cuba para o meu filho, para ele saber o que é o socialismo na prática, né? E nós descobrimos lá que uma obra da construção civil em Cuba, que aqui no Brasil pode ser feita em 1 ano, 2 anos, em Cuba pode levar de 5 a 8 anos. Por quê? Porque ninguém se esforça para trabalhar. O trabalhador trabalha lá meio expediente, 4 horas, 5 horas, 6 horas, e quer sair do trabalho para ir para as ruas, ganhar dinheiro com os turistas, ganhar em dólar, ganhar em euro, ou nos cooks, né? Que era a moeda dupla que existia em Cuba. Em Cuba tem uma moeda para o trabalhador cubano e uma moeda que só circula entre turistas. Quando você vai viajar para Cuba, você vai numa casa de câmbio e converte os seus dólares e os seus euros nesta moeda que só circula no ambiente turístico e que os trabalhadores comuns não têm acesso. Se você anda pelos quarteirões das mansões, né, que eram pertencentes à antiga elite cubana, onde funcionam em geral as embaixadas, ali moram os membros do Partido Comunista, enquanto os comuns trabalhadores do povo cubano vivem em casas dos anos 40, dos anos 50, caindo aos pedaços, dormindo amontoados, várias famílias sobre o mesmo teto, razão pela qual Cuba é uma ilha tropical, é calor. O cubano passa a maior parte do tempo caminhando pelas ruas, só volta para casa de noite para dormir e anda muito a pé porque o transporte coletivo é um inferno. Os comunistas dizem que a culpa de tudo isso é do bloqueio capitalista, do bloqueio dos Estados Unidos. Não é verdade, porque a Rússia faliu pelas mesmas razões. No início da Revolução Comunista, o Partido Comunista estatizou tudo e começou a industrializar a Rússia a toque de caixa. Houve, de fato, um período inicial de crescimento econômico, de pujança e de desenvolvimento, mas, ao longo do tempo, essa estrutura burocrática de gestão, sem estímulo à produtividade, sem que as pessoas pudessem dar vazão ao seu desejo de ter mais, de produzir mais, de lucrar com o resultado do seu trabalho, faliu, se transformou numa ditadura, num paraíso burocrático em que as pessoas passaram a empobrecer e a desejar o fim do comunismo, razão pela qual em 1989 desaba o Muro de Berlim e em 1991 desaba o regime soviético como um tigre de papel. À exceção da Romênia, um ou outro daqueles países da Europa do Leste, que só viraram socialistas porque os russos invadiram, expulsando os nazistas na Segunda Guerra, ou seja, nenhum desses países teve revolução socialista, o regime desabou porque o povo não aguentava mais, ok? Então, gente, essa é a história do fracasso do socialismo, do fracasso da teoria comunista, que começou errada nos seus fundamentos e terminou errada na sua aplicação. Ok? Gostou? Aprendeu alguma coisa nova que não conhecia sobre os fundamentos do marxismo e dos seus erros históricos? Então, gente, faz um pix aí, ajuda o canal. Vamos expandir esse vídeo, é Dia do Trabalhador, 1º de maio. Vamos atazanar a vida dos comunistas e fazer este vídeo chegar o mais longe possível. Se você já contribuiu, meu muito obrigado. Se você não contribuiu, sempre é tempo. Lembre-se também, inscreva-se no meu canal do Telegram. E se gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho aí, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se no meu canal do YouTube e era isso por hoje. Até o próximo vídeo.